Olá, tudo bem? Eu gostaria de, ou melhor, eu quero narrar para vocês algo acontecido mais ou menos em 1984 em São Paulo. O que aconteceu? Eu participei do que se chama no espiritismo de materializações ou ectoplasmias. E onde elas aconteciam? Num centro espírita chamado Padre Isabel, que ficava ali na rua Ricardo Batista, travessa da Major Diogo, ali na região onde fica a Câmara Municipal de São Paulo, ali para aqueles lados ali. Então eu participei ali de algumas sessões de materialização. As pessoas vão dizer, mas fraude, truque, sim, pode até ser, mas o que era impressionante era, e realmente até hoje, depois de tantos anos, eu ainda penso nisso, ainda falo nisso. Inclusive eu trabalhava na época numa empresa em São Paulo, ali no centro também, uma empresa grande que existe até hoje, e levei alguns amigos para confirmarem o fenômeno. E realmente todos viram, todos presenciaram, não era coisa assim que só eu vi, não era isso, eram realmente materializações. Já vou explicar como é que se dava, inclusive minha mãe também na época foi e assistiu. Era um ambiente, uma sala, num prédio, um apartamento que foi transformado num centro espírita, num prédio antigo, velho até, uma região já deteriorada de São Paulo, ainda hoje é assim. O centro não existe mais, eu estive lá há alguns anos e pelo menos na época que eu fui lá não tinha mais nada. Então, uma sala grande, né? O apartamento se transformou numa sala ampla e não foi transformado numa sala ampla, ou já era da natureza não sei como é que eram os outros apartamentos ali, eu sei que era uma sala ampla e com cadeiras para as pessoas se sentarem, obviamente, típico de um centro espírita. Havia uma mesa, né? E muitos quadros na parede. Isso não é tão normal em centro espírita, mas ali havia flores, tudo mais, né? Esse tipo de coisa. Também, cada centro espírita tem sua forma de ser, mas os quadros em quantidade, isso aí era realmente uma coisa do lugar mesmo. Quadros alusivos às entidades supostas que ali, né, que ali estavam presentes, vamos dizer assim, em espírito. Bom, havia uma cabine de ferro, feita com grades de ferro. Nesta cabine era acorrentada a médium, a Dona Maria, era a Dona Maria e o seu João, um casal já muito velhinho, né? Bem velhos mesmo, mais de 80 anos na época, pelo menos que eu fui. E havia ali, antes do começo das materializações propriamente ditas, uma palestra, era feita uma palestra, uma preleção, passava-se uma corda para isolar a área, ali onde havia a mesa, a cabine, para isolar do público. O público, inclusive, era separado do lado homens, do outro lado mulheres, do lado direito homens, do lado esquerdo mulheres. E apagavam-se as luzes e começava-se ali a ver uma movimentação, vozes, assobios, aí os discos na vitrola começavam a tocar, havia uma vitrola, um aparelho com uma vitrola, e as luzes apareciam, né, falavam, e, bom, eu vou resumir.
quais eram as figuras que apareciam ali. Sobre a mesa aparecia o que eles denominavam de Rainha Isabel. Existe a história da Rainha Isabel, muito famosa, uma rainha piedosa, tem uma história bonita. Eu não vou lembrar a história aqui, o marido, né, ela doava mantimentos e objetos para o povo mais pobre, e o marido uma vez a flagrou, eu ouvi essa história lá, com esses objetos no vestido, e quando ele perguntou o que era, ele falou, são rosas. E na hora que, então deixa eu ver, o marido disse, e na hora que ela abriu o vestido, né, soltou o vestido, havia realmente rosas ali no vestido. Ou seja, houve uma transmutação, uma transformação. E ela aparecia sobre a mesa, e essas materializações, algumas eram luminosas, outras não. As materializações luminosas, elas têm luz própria, e as demais eram iluminadas por uma luz verde que piscava, e ficava colocada no ponto da cabine. Essa luz era acionada de alguma maneira, supostamente pelos próprios espíritos. Bom, a rainha aparecia sobre a mesa, perfeita, com feições perfeitas, numa forma muito delicada, uma tonalidade de nuvem, numa textura de nuvem, cor de nuvem, textura de nuvem, nuvem clara, e quando piscavam as luzes, a gente conseguia visualizar. Também aparecia o que eles chamavam de Irmã Verônica, que seria uma freira que andava pela sala. Inclusive, quando a luz piscou, deu para vê-la metade para fora da cabine e metade para dentro. Ou seja, ela teria supostamente ficado ali atravessando as grades, ela estaria atravessando a grade. Bom, a médium era amarrada, tudo na moda antiga, como se fazia na época quando esses fenômenos começaram a ser pesquisados. Isso era feito por medidas de segurança e, inclusive, ali no centro também se adotava essas práticas de segurança. Então a médium era acorrentada, na verdade. E a outra figura que também aparecia era o anjo Gabriel. Esse já tinha luz própria, era uma materialização luminosa. Era um anjo com asas muito grandes, também enorme, e ele fazia assim com as mãos, e as mãos pareciam canudinhos de luz, né? A luz assim por dentro, ele todo luminoso, e aquelas asas lindas, a manga da túnica, ela fazia esse movimento, né? Um movimento bem suave. Bom, foram essas as materializações que eu presenciei, e para mim até hoje foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. A representação do anjo, do ambiente, eu fiz através de um desenho que eu vou colocar aqui para vocês poderem ter uma ideia. Muito obrigado.